Canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024, e a nossa leitura bíblica de hoje foi Gênesis capítulos 48, 49 e 50. E hoje nós encerramos a leitura do livro de Gênesis. Uau! Nós conseguimos terminar este livro. E agora vamos descomplicar essa leitura. Mas antes, solta a vinheta, editor. Canal Descomplica pra gente. Hoje, dia 16 de janeiro de 2024, hoje nós concluímos o livro de Gênesis. Hoje nós lemos os 3 últimos capítulos deste livro, que foram os capítulos 48, 49 e 50. Eu espero que você também, assim como eu, você também tenha concluído este livro. Eu espero que você tenha terminado o livro, porque no próximo vídeo nós já vamos dar entrada no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Queridos, eu quero lembrar você que ainda dá tempo de você convidar outras pessoas para fazer esse ano bíblico conosco. Compartilhe este vídeo com as pessoas e convide ela. Diga a ela que nós estamos nesse mutirão de pessoas aí fazendo o ano bíblico. Estamos aí com várias pessoas em vários lugares, lendo a Bíblia, estão aí empenhados em concluir a leitura bíblica de Gênesis ao Apocalipse. E diga a essas pessoas que ainda dá tempo, que ainda existe lugar para elas também. Compartilhe o vídeo, dá um like neste vídeo, se inscreve no nosso canal, ajude-nos a fortalecer o canal. Se inscreve nele, dá um like e ative o sininho de notificações. Assim você estará ajudando este canal, assim você estará fazendo com que o YouTube entenda que esses vídeos são relevantes e possa indicar esses vídeos para outras pessoas também, e essas pessoas possam estudar a Bíblia conosco também. Muito bem, Gênesis capítulo 48, Jacó adoece. Jacó já idoso, com 147 anos de idade, Jacó fica doente. A visão dele então fica bem turva, ele fica com muita dificuldade de enxergar, e Jacó ele faz um pedido para José, que José levasse a ele os 2 filhos que José teve no Egito, que foram Manassés e foram Efraim. E José, então, ele leva diante de Jacó, seu pai, os 2 filhos, Manassés e Efraim, e de acordo com o costume da época, José com os filhos diante de Jacó, um de frente para o outro. José, então, coloca Manassés à sua esquerda e à direita de Jacó, e Efraim à sua direita e à esquerda de Jacó. Por quê? Porque Manassés é o filho mais velho e Efraim o filho mais novo. E de acordo com o costume, ao receber a bênção, a mão de quem o iria abençoar, a mão direita deveria ser sobre a cabeça do filho mais velho. Então José, imaginando isso, José agiu dessa maneira, colocou a sua esquerda e a direita do pai Manassés e a sua direita e a esquerda do pai Efraim. Porém, o interessante é que quando Jacó foi abençoar os filhos de José, Jacó ele cruza as mãos dessa maneira. Jacó ele coloca a mão direita dele, ao invés de colocar sobre a cabeça de Manassés, ele põe sobre a cabeça de Efraim. E a mão esquerda dele, ao invés de colocar sobre a cabeça de Efraim, ele põe sobre a cabeça de Manassés. E José viu isso, José questiona o pai, fala: pai, está errado, o senhor inverteu aí. Mas Jacó disse: não, meu filho, é desta maneira mesmo. A bênção que eu tenho para dar é dessa maneira. E de fato, ali Jacó, ou Israel, melhor dizendo, já estava profetizando que Efraim se multiplicaria em muito. E isso aconteceu lá na frente, nós vamos estudar isso depois com você, quando Israel se divide em 12 tribos, quando eles entram em Canaã. Depois que eles saem do Egito, nós vamos estudar tudo isso. E Israel se divide em 12 tribos, ficam 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. E dessas 10 tribos do norte, a tribo que cresce em maior número, que aumenta muito, é justamente a tribo de Efraim. Aí cumprindo-se então a bênção e a profecia de Jacó ali, quando ele coloca a mão dele na cabeça de Efraim, que é o filho mais novo. Mas não que a tribo de Manassés não deixa de ser grande, ela também fica uma tribo grande. Mas Efraim, a princípio, é a tribo que mais cresce ali. Muito bem, no capítulo 49, nós vemos então Jacó, ele chamando todos os filhos dele diante dele e dando bênçãos para cada filho. E muitos filhos, junto com as bênçãos, receberam muitas restrições. Por exemplo, nós vemos aqui, quando ele chama Ruben,
ele faz uma restrição para Rúben. Ele diz assim: impetuoso como a águia, você não será mais o excelente, porque subiu ao leito do seu pai e o profanou. 49, verso 4. Aqui Jacó se lembra daquela ocasião em que Rúben, ele se deita com a concubina de Jacó, a Bila. E Rúben faz isso, nós já lemos isso no capítulo 47 de Gênesis, se eu não me engano, ou no 37, mas nós já lemos isso. Muito bem. E Jacó, então, ele dá essa restrição. E Jacó também, quando vai abençoar Simeão e Levi, Jacó também fala para Simeão e Levi. No capítulo 49, verso 5, Jacó diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. Aqui Jacó ele se lembra de que quando Siquém, filho de Amor, ele violentou Tamar, irmã deles. E quando ele faz isso, né, nós já lemos isso, aí Simeão e Levi, eles armam um plano, faz com que todo aquele povo ali de Siquém, eles se circuncidem, né, façam a circuncisão, e ali no terceiro dia, quando estão com as dores ali da circuncisão, estão doentes, enfebrados, eles aproveitam da fragilidade daqueles homens, e Simeão e Levi invade e mata todos ali à espada. Então Jacó se lembra, Jacó reprovou essa atitude deles. E agora Jacó se lembra disso daí, e quando Jacó vai profanar a bênção para eles, Jacó dá essas restrições também. Aí nós temos as bênçãos para Judá. Judá foi o primeiro filho ali que recebe bênção sem restrição. E Jacó, ele fala para Judá, no capítulo 49, verso 5, Jacó diz assim: Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? Aqui Jacó, ele trata Judá, a tribo de Judá de início, ou o filho, né, Judá, lá na frente que vão virar as tribos, né, mas por enquanto é o filho como um leãozinho. Mas aqui é uma profecia também, porque de fato a tribo de Judá, ela foi conhecida como leão, e tanto é que Jesus, que é descendente da tribo de Judá, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. E lembrando você que da tribo de Judá também vieram os judeus. Mas isso nós vamos aprender no decorrer do nosso ano bíblico, gente, tá? Então a gente vai ler agora o livro de Êxodo, nós vamos ver o sofrimento do povo de Israel lá no Egito, aí nós vamos ver Deus levantando Moisés, eles saindo do Egito, aí eles entram em Canaã, depois eles vão ter a liderança de Josué e assim por diante, até chegarmos nas divisões das tribos. Calma lá que você vai aprender sobre isso, né? Sobre as tribos de Israel. Mas vamos seguir a sequência da leitura aqui, ok? Enfim, Jacó então ele abençoa todos os filhos dele ali, um a um. E no capítulo 50, nós lemos sobre a morte e o sepultamento de Jacó. Jacó ele morre com 147 anos de idade. E Jacó, ele pede para que José, seu filho, o leve dali e o sepulte lá na caverna de Macpela. Lembram-se? Aquela caverna que Abraão comprou. Quando Sara morreu, Abraão comprou aquela caverna para sepultar sua mulher. E ali naquela caverna estavam sepultados Abraão, estavam sepultados Sara, Isaac, Rebeca, Lia. Agora Jacó, ele quer ser sepultado lá também, junto com os seus familiares. E José, então, ele atende esse pedido de Jacó. Só que quando Jacó morre, no Egito, há um costume de embalsamar o corpo. E esse processo de embalsamento do corpo de Jacó demorou 40 dias. E aí depois, então, José ele conversa com o faraó, ele pede autorização para levar o corpo de seu pai embalsamado para ser sepultado lá no campo de Macpela que Abraão havia comprado. Ok? E aí depois também o livro de Gênesis fala pouco, mas fala da morte de José. José ele morre com 110 anos de idade. José, um personagem aí que mexeu com a gente, né? A atitude, o caráter de José, um homem firme. Ele morre com 110 anos de idade. E José também faz um pedido já para os descendentes de Israel ali. Os filhos de Israel já tinham aumentado. E José também ele pede para eles, olha, quando eu morrer, eu quero que vocês levem os meus restos mortais daqui do Egito. Eu não quero ficar aqui no Egito. E veja que José, ele estava no Egito, mas ele não pertencia ao Egito. Ele sabia que ele era um estrangeiro em terra estranha. Ele sabia que o lugar dele não era ali. Muito embora ele morou ali
por conta de tudo aquilo que aconteceu na vida dele, de ser vendido e ser levado lá como escravo para o Egito. Depois Deus levantou e colocou ele como governador, e através dele salvou o povo dele da fome, mas enfim, José sabia que ali não era o lugar dele. E José então falou: olha, eu quero que vocês me levem daqui, depois que eu morrer, que aqui não é o meu lugar. Está no versículo 24 do capítulo 50, eu quero ler com você, capítulo 50, verso 24, diz assim: José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará que vocês saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve os meus ossos daqui. José já estava profetizando também, nós vamos ler depois, quando o povo de Israel sai do Egito. E aí eles levam os ossos de José, porque José sabia que ele estava em terra estranha. Queridos, eu e você sabemos também que estamos em terra estranha. O nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos e passageiros. Nós aqui estamos por um pouco tempo. Em breve virá o nosso Salvador, o nosso Redentor, e nos levará daqui para a pátria celestial. Nós devemos viver aqui com os pés na terra, mas com os olhos para o céu. Não se encante com este mundo. Não deposite a sua confiança neste mundo. Não deposite a sua confiança nas riquezas deste mundo. Muito embora vivamos aqui, mas somos peregrinos, assim como José, nós somos peregrinos também em terra estrangeira. Creia que um dia Deus nos libertará deste mundo. Assim como Israel foi libertado do Egito, nós vamos ler nos próximos capítulos. Jesus voltará e nos libertará deste mundo também. Viva com essa esperança no seu coração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!